assinaturas. Bom, uma satisfação imensa em receber o doutor Manuel, colega do banco também, médico, de longa data, né, doutor Manuel? De longa data, né? Médico de longa data também. Lá do oeste do Rio de Janeiro, né? E acho que quase todos aí já o conhecem, né, pela atuação dele no serviço médico do banco, né? É uma honra, uma satisfação recebê-lo aqui. Eu acho que é uma palestra muito importante para todos nós. E eu acho o seguinte, né, gente, que quando a gente traz esses colegas, né, aqui para bater um papo conosco, a gente sempre está, de uma certa forma, resgatando aquilo que a gente já passou lá pelo banco, né? E todos nós ganhamos com isso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. A Helena quer dar uma palavrinha para vocês. Obrigada. Boa tarde. Bom, o que eu tenho para falar do Dr. Manuel Teixeira foi meu médico. Tive o prazer de tê-lo como médico. Acho que alguém aqui também teve, né? E para mim é uma satisfação enorme recebê-lo. O que eu posso dizer também? Médico psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, associado da FABB e ex-funcionário da CACI por 27 anos. Com ampla experiência na área, o especialista abordará as transformações dos conceitos de saúde ao longo do tempo, com foco na saúde mental. Então, vamos receber o Dr. Manuel com uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. E obrigado também para o Rubens, que convidou para fazer essa palestra aí. Obrigado, viu, Rubens? Nosso eterno presidente. E sempre bom, gente. Sempre bom andar bebê na sala, né? Lugar bom para conversar, né? Mas, falando em tempo aí, eu trabalhei, na verdade, na CACI, eu trabalhei 28 anos e no banco 22, eu estou com 50 anos de trabalho, né? Aposentado, que eu já sou há muitos anos, né? E continuo trabalhando, vou fazer agora 37 anos, tem consultório ainda, a memória está boa, gente. Não deixa, não fique esperando que um dia a memória não vai funcionar, já vou começar a me recolher. Não recolhe não, porque a gente vai para frente, basta ter coragem e determinação. Aqui está muito alto. Não? Bom, uma vez eu estava assistindo uma coisa lá no Congresso, né? Congresso em Brasília, eu estava assistindo pela televisão, né? E uma pessoa olhou assim para os deputados, né? E falou assim: nossa, eu daqui olhando, eu vejo cabeças brancas e cabeças pretas aqui. Então ficou gravado aquilo que falou, né? Que nós temos cabeças brancas de gente que está experimentada, que já tem conhecimento da vida, né? E os cabeças pretas são aqueles mais jovens. Olha aqui, olha aqui. Cabeça preta, né? Tá bom. Qual é a projeção? Quando eu fiz esses PowerPoints, eu fiquei pensando nisso. Deixa eu botar um tema principal aqui, apesar de que, na verdade, a gente vai falar sobre saúde mental e longevidade, né? Mas a gente tem, no decorrer da nossa palestra aqui, o problema do tema. Então, olhando para aqui, eu diria, né, que o nosso maior desafio é aprender a cuidar de nós mesmos, né?
para que o estresse e a ansiedade do mundo moderno não adoeça nossa mente. Então, eu tenho aqui a nossa apresentação. Aqui é para baixo. Então, o conceito de saúde foi uma coisa que evoluiu muito. Vai se falar em saúde, vão aparecendo coisas, fatos, eventos, e vai modificando, né, dependendo do que está acontecendo. Como vocês podem ver, que em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão máximo do, do conhecimento médico e tudo, definiu doença, isso há 78 anos atrás, né, muito tempo atrás, e definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doenças. Não foi a definição que deu muito pano para manga, né? Não naquele tempo que o pessoal aceitou, mas hoje em dia ninguém aceita. O que vocês podem ver aqui é esse completo bem-estar, que foi uma completo bem-estar. Quer dizer, você tem que estar bem o tempo todo. Então, isso aí não deu certo. Todo mundo queixou do completo bem-estar, porque o que existe, digamos assim, existe o ideal, mas tem que saber se o ideal está aproxima da coisa real, né? Porque ideal e real são coisas diferentes. É um desejo, mas é inalcançável. Você está todo o tempo bem. Se você está com dor de cabeça, você está doente. Então, não encaixa. Você está com dor de barriga, você não está aqui. Então, foi uma coisa assim que foi uma história do tempo, né? Então, porque a realidade que desafia a definição clássica. Então, o bem-estar completo não se sustentou e a gente, a partir do tempo, a gente viu que o mundo complexo, onde diversos fatores dificultam alcançar esse estado ideal de saúde, então realmente chegou uma coisa em você. Vamos lá, então agora dá para mais. Desafios contemporâneos, coisa do nosso tempo, né? Que afeta a saúde mental. O que afeta a gente? Isso aqui é um dado da Organização Mundial de Saúde que diz que 6% da população mundial sofre de depressão. Tem depressão no decorrer da vida. Se a pessoa tem depressão, depois é um estado crônico, né, que existe. A pessoa deprimida é uma pessoa que apresenta um estado de coisas, né, do que acontece, onde a pessoa ele sente como uma, vamos dizer assim, 6%, 6%. Deixa eu pensar aqui, eu só voltei de... Tudo bem. A pessoa deixa de fazer coisas que sempre fez. Ah, eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de ir ao clube, sempre gostei de fazer uma porção de coisas, fazer ginástica, fazer. É o que faz na vida.
E a pessoa, de repente, eu estou tomando medicamento que está com a minha boca, eu tenho que botar um pouco. Pode pôr ali, ó. Pessoas que dizem assim, eu sempre, na minha vida, eu sempre gostei de tanta coisa, eu abandonei tudo. Hoje eu não gosto mais de futebol, não gosto mais de ir ao cinema, eu tirava minhas férias, hoje eu fico em casa. Então, é um sentimento assim de que eu não consigo, eu não tenho mais prazer de fazer as coisas que fazer. Então, esse estado que a gente chama aqui, que é da população mundial. Mundial, gente, o mundo todo. A China, Brasil, é todo mundo. Então, não tem fronteiras. Outra coisa é que 15% da população de São Paulo apresenta insônia crônica. Muita gente não sabe disso, mas a pessoa bota a cabeça no travesseiro, passa 15 minutos, meia hora. A gente normalmente, quando vai dormir, eu, por exemplo, em 10 minutos eu já estou dormindo, mas 15 minutos, aí quando chega meia hora, a pessoa não consegue dormir e está com o diabo do celular. Desculpa, vou chamar de diabo, tá? Mas ele também é um santo remédio. Né? E, então, apresenta insônia crônica. Então, é uma coisa séria. Né? A pessoa fala o santo Rivotril, que é amigo de todo mundo. Então, a pessoa vai e depois percebe que nunca cuidou disso, assim, nunca testou fazer os procedimentos como higiene da sono. Existe muita metodologia de você dormir sem medicamento, mas as pessoas procuram, talvez, um caminho mais rápido, né? Como um pouco de medicina para resolvido, né? Mas aí se torna crônico. E o uso crônico de medicamentos, né? Tipo, vou tomar Rivotril. Tá? E a pessoa toma 5 anos, 10 anos, 15 anos, e ele vai reduzindo a capacidade de memória. Ao invés da pessoa usar certa metodologia, exclui medicamento. Existe, mas a pessoa normalmente não procura. Né? Outra coisa, deixa eu pegar aqui, seria a violência urbana. Né? A violência corre solta, né, gente? Sei que você é verdade. Né? A violência corre solta, né? A gente, eu vejo na televisão, ligo lá no canal, só tem violência. É uma coisa interessante. Interessante, é sério, né? Então, a gente está vivendo numa cidade metrópole, São Paulo, e isso se repete, e parece que cada vez aumenta mais, né? Violência urbana. Eu mesmo, eu moro em Pinheiros, né? Trabalho em Vila Mariana, então eu saio de manhã cedo para trabalhar. Mas a proposta da um eletrônico, né? Resido numa casa lá. Mas quando eu chego assim na calçada, dentro do carro, fico olhando para saber se não tem uma moto ali por perto, se não tem um carro, porque a gente pode ser surpreendido com essas coisas. Então, existe um estado de tensão crônica permanente, a gente fica se protegendo, às vezes não existe, mas é um estado de coisas que leva a gente. Né? E quando chega a noite, eu estou chegando em casa de carro, eu fico na calçada do lado oposto
e olho se tiver alguma coisa por perto, eu finjo que não mora ali ou embora. Então, as voltas, quando eu chego, eu não tenho mais moto entregando nada, então, aí eu resolvo entrar. Então, para você ver que é um estado permanente que a gente tem de tensão e medo. Então, isso leva, às vezes, a um estresse crônico. Eu coloquei burnout, porque burnout é o estresse relativo no trabalho. Não é isso que eu contei para vocês, é coisa relacionada à ação de trabalho. Dificuldade de locomoção nas grandes cidades. Outra coisa também. São Paulo é um lugar em que a locomoção, as pessoas sofrem com locomoção. Veja que ele não, vocês. Agora não tanto, foi muito mais, né? Foi mais, né? Porque antes era de pior. Porque, eu conto isso porque minha secretária fala assim, então quando agora, acho que está Tatuapé, então quando ela vai para o meu consultório aqui de Mariana, ela não consegue entrar. Então, o que ela faz? Ela pega o metrô em sentido contrário para saber onde é que ela vai achar uma vaga. Vocês já viram isso, né? Então, empregada demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar, você está 4 horas, gente. Fácil não, né? Isso quando tinha metrô. Pois é, mas também tinha menos gente, menos. Não, não. Era onde eu moro. Pois é. Você perdia a hora. Pois é. Uma hora e meia, mas saiu 1 hora e meia antes para tirar o pão. Outra coisa, deixa eu pegar assim. Aí, ó, fiz o contrário, deixa eu ver. Aqui, isso é mais climático, né? Outra coisa que me afeta a população. E são desafios para a saúde mental também, né? Fenômeno climático, vocês conhecem, né? Quem fecha, a gente, não digo nem a gente, porque talvez eu moro em um lugar onde eu nunca sofri com enchente nem nada, mas quem está mais próximo dos veios de rio, ver que sua casa sendo invadida pela água que leva tudo, leva uma leva a mesa, é uma coisa assim. E a gente observa esse sofrimento, né? Uma pessoa que chegou à vida fazendo, orando no lugar onde ele sempre quis, e de repente vem as águas levando todas aquelas coisas. Então, isso aí, nas grandes cidades, principalmente São Paulo, né? Porque aí vamos dar um passeio para 1988, quer dizer, 40 anos depois, demorou, né? Aí a gente definiu saúde um pouco diferente. Um estado de bem-estar espiritual, físico, mental, social, habitação, com saneamento básico e capacidade de consumo. Essa definição de saúde foi incorporada pela Previdência Social, o nosso SUS, né? Que tem. Aí, já colocar espiritualidade é uma coisa que a maioria das pessoas tem, espiritualidade, as outras coisas são iguais, mas tem o aspecto social e de habitação, saneamento básico, capacidade de consumo, ter uma visão mais ampliada, né? Saúde coletiva, né?
de políticas públicas, etc. O que isso requer? Então, os elementos fundamentais para um novo, digamos assim, vamos pensar em São Paulo, um novo São Paulo é estar bem, inclusive, ter saneamento na casa dele, pois das pessoas ali morando não tem saneamento, corre no soco, né? Periferia, mas infelizmente é assim. Então, são coisas assim, é a moradia, a renda necessária para poder, para a família, pessoas que têm filhos pequenos, filhos. Então, tem que ter uma renda para poder fazer frente. Relações sociais. A gente. Relações sociais, eu dizer o seguinte: a gente tem a necessidade de pertencer, chama pertencimento, faz parte do nosso ser, as nossas, os nossos desejos, né? O que é a necessidade de pertencer? A gente tem necessidade de pertencer a um clube, necessidade de pertencer a uma igreja, né? De pertencer, sei lá, a um time de futebol, essas coisas assim da vida nossa cotidiana. Então, esses são elementos fundamentais para a gente viver melhor. Faz parte, né? Saúde, educação, escola. Quem pode pagar, paga, quem não pode. Tem que ir para a escola pública, né? É assim. E uma alimentação adequada. Vou falar de uma coisa, só estou falando de desgraça, mas vai deixar que vem coisa boa aí. Vai coisas para comemorar também, não é só agismo, né? Talvez uma coisa interessante, o paciente chega com a gente e fala assim, como não é um negócio seguinte, eu não sou fumante, eu só fumo um cigarro por dia. Eu chego de manhã, tomo um café, ai que vontade de tomar um café e de umas bandoradas eu fumo só pela manhã, e acabou. E isso é verdade mesmo. Vejo pessoas dizerem que isso é verdade. Outros dizem assim, não, quando eu chego à noite, estressado, cansado, e tudo que eu faço, eu fumo um cigarro, é uma delícia. Eu consigo dormir, né? Me sinto muito bem. Ele não sabe, ele que disse isso, ele não sabe que ah, faz você fumar um cigarro como 20, é a mesma coisa. Estrago é exatamente o mesmo. Isso é uma coisa já. Então, você sabe, o cigarro é bom, né? Quando a pessoa deixa de fumar, o INSS agradece. Não vai acabar lá, né? E a pessoa que não fuma do lado aqui. A pessoa que não fuma do lado também é. Também, né? Isso aí já é uma segunda instância aqui, né? Então, seria, o tabagismo vamos dizer assim, é um vício onde causa câncer de pulmão, câncer, todo tipo de câncer digestivo, câncer da bexiga, câncer de toda a natureza, né? Então, se alguém que fume, tirar a ilusão que com só não tem problema. Mas isso não é verdade. Sedentarismo. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa idosa é sedentária. Gostaria de pelo menos uma pessoa me dizer o que é sedentarismo. O enfeite de sofá. Né? É o enfeite de sofá. Passa o dia inteiro no sofá. Assistindo televisão. Só levanta para a refeição. Só para a refeição? É. E o resto do tempo?
Entra no seu carro. Então é isso. A gente fala em sedentarismo e não sabe bem o que é, mas hoje é considerado sedentário uma pessoa que faz pelo menos abaixo de 150 minutos por semana. Você é considerado sedentário. Isso equivale mais ou menos você fazer exercício físico de 20 minutos por dia, aproximadamente. Tá? Esse é o critério usado para dizer que é sedentário. Né? Então, eu acho que eu estou fora aí de sedentarismo. Eu tenho 86, mas eu gosto de caminhar, tenho personal que vai cuidar de mim. Eu tenho muito medo, porque sedentarismo é uma coisa que não é bom para as articulações, bom para nada, né? Porque a gente precisa de produzir mais substâncias que a gente, organismo, né, exige quando a gente está fazendo caminhada e tudo. Os excessos alcoólicos prolongados. Eu sei que pessoas que bebem durante o tempo e prolongado, o álcool vai corroendo o sistema nervoso, não desejo para ninguém ter problema de alcoolismo e ter que cuidar, né? É um vício, às vezes, difícil. Eu quero até voltar um pouco do tabagismo, de todas as substâncias que são doces, incluindo cocaína, tudo que for ina, vocês podem ver que aí lá no tabagismo, o tabagismo é uma substância que pode ser viciada. A substância mais viciada que tem é o fumo do cigarro. A coisa mais, é mais do que a cocaína, do que a maconha, do que a psilocibina, do que tudo. Experiência assim, de pessoas que usavam, digamos, assim, tabagismo. Se você usa uma substância pela primeira vez, a tendência é você repetir e, com o tempo, você pode se tornar dependente daquilo. A cocaína deve ser em torno de 7%. Quem experimentou pela primeira vez tem possibilidade de ser viciado no futuro. O cigarro não é nem 6%, é 37%, é o maior. Então, o consumo vai se repetir durante a vida, todas aquelas consequências do cigarro. Isolamento social. Já tem um pouco de sono crônica e má nutrição. Então, O botão de baixo. descer. Vou passar. Para baixo? Já passei. Alimentos inapropriados que geram doença. Chega aqui. Aqui tem muita gente do sexo feminino, vocês conhecem muito bem. Não sei se tem alguém cozinheiro aqui, mas sabe que alimentos inapropriados geram doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. E são coisas que você conhece. Tem coisas que tem que consumir com moderação e outras coisas que nem isso não é conveniente. A gente chama dos ultraprocessados, e você pega ultraprocessado e vai dar uma leitura. E lá vocês vão ver que tem muita coisa, tem, por exemplo, salsicha, bacon, gordura, tudo aquilo lá. Yes. As melhores coisas
são proibidas aqui, né? A gente gosta tanto das coisas, mas não pode. Né? Mas aqui eu falo mais assim, a frequência da pessoa, como que vai no McDonald's 3 vezes por semana, e lá você vai achar tipo de alimento que são, por exemplo, o colesterol, aumentar o colesterol ruim, diminuir o colesterol bom. Então, essas coisas tem que ter cuidado. O que e o quanto você come importa, quer dizer, tem importância. Né? Outro dado aqui para vocês é isso. Saúde tem a ver com que o quanto você come. Se você ingere mais calorias do que gasta, o resultado que é? Resultado. Onde vai acumular uma barriguinha aqui, acumulando, né? Estatística. Em 2024, a Organização Mundial de Saúde fez um trabalho mundial, porque a organização é mundial, com notícias aqui da China, Vietnã, em outro lugar. Então, isso aí é uma coisa que é mundial, né? De, de pessoa, assim, 2,5 bilhões, gente. É muita coisa, né? Bilhões de pessoas acima de 18 anos no planeta está com sobrepeso. Hoje, sobrepeso é considerado obesidade. Porque muitas vezes diz, não, eu não sou obeso, eu tenho só sobrepeso, obesidade. Obesidade de tipo 1, né? E que pode tornar hipertensos e diabéticos. Quando a gente Não foi? isso é importante. A faixa etária aqui de vocês, né? Vocês e minha também. É uma tríade perigosa, denominada de síndrome metabólica, que é precursora do derrame e do infarto do miocárdio. Os eventos cardiovasculares são os que mais matam no mundo. Primeiro vem o infarto e o derrame, em segundo lugar, em geral, vem câncer, para baixo do céu. Então, obesidade, hipertensão. A maioria das pessoas tem hipertensão, eles não sabem que tem, porque ela é silenciosa. Tira a pressão de cada 15 dias na farmácia, tem um aparelhinho que é fácil, você compra e lá marca direitinho. Porque a hipertensão vai consumindo devagarzinho. Diabetes, basta fazer um exame de sangue, você sabe se é diabético ou não. Se você tem mais de 26 por... Se você tem mais de 27, 26 miligramas, você tem diabetes. Diabetes mellitus. Se a pessoa tem obesidade, com o tempo, ele fica hipertenso. É uma coisa interessante. Você é obeso, com aquilo, depois você vai tirar a pressão está elevada. Eu gostei de você. E diabetes já é mais fácil, porque no exame periódico você sente. Essa tríade é chamada, então, de síndrome metabólica, é um risco elevado para infarto e derrame, coisa que a gente deseja para ninguém. Tudo bem. Medicina preventiva e expectativas de vida. Eu acho que tem muitas
pessoas aqui que tem. Eu sou de 39, 1950, por aí. Pois, gente, é aquilo que lá é uma verdade. Morria-se quase tudo nessa época que você se quer. Inclusive de venenosa, as pessoas de venenosa morriam. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida para a mulher é de 80 e para o homem é de 73 anos. Então, vocês estão ganhando 7 anos para casar de novo, né? Então, vamos lá. Eu me lembro de uma coisa interessante. Eu me formei em medicina no Rio de Janeiro. 2 vezes por semana a gente era estudante, ia para um lugar que chamava anatômico, onde a gente cercava os cadáveres, fazia um estudo de casos. Então, a gente ia para o anatômico, tirava aquela, uma coisa que parecia, onde os cadáveres ficam olhando lá, já teria aquela tampa lá, o que sabia de barata, então, botava o cadáver lá e a gente ia fazer dissecção. Pegava, a gente dava um corte vertical de cima a baixo, e ia aparecer as vísceras. E aí era interessante, porque ali eu descobri que tinha muita gente jovem que tinha morrido sem ver, né? E uma coisa frequente que a gente via era a alça intestinal estava grande, tinha um tumor, e, né? Aí a gente perguntava lá, ele dizia, isso aí era lombriga. As lombrigas se multiplicavam muito, se juntavam e formavam um novelo. Isso impedia que o alimento pudesse. Então, morria de destruição da toda intestinal. Hoje, gente, e os nossos pets morrem de venenosa. Você, cachorrinho, gato já vem vacinando, já tomou medicamento, então a gente tem que saber que as coisas mudaram muito. Esse salto aí, gente, de 30 anos, essa que é a notícia boa que eu tenho que dar para vocês. E até agora tem muita notícia ruim, vocês desculpem. Então, 48 para 80, muito tempo. Vamos fazer as contas? 32, mais ou menos. 30 anos, a gente coloca mais ou menos. Então, a gente foi agraciado com 30 anos a mais de vida, gente. Antigamente, quando você tinha 50 anos, você estava com a bola relógio na mão. Isso foi isso, 50 anos passado. Hoje em dia, a gente recebemos isso aí graças a quê? Graças à medicina preventiva. Melhor prevenir do que curar. Isso. E APS, direção primária à saúde. Para quem conhece bem a PACI. PACI é do modelo de atenção primária à saúde. Você se cadastra lá, no caso, você vai fazer exames, né? Lá, você vai fazer cadastramento, vai fazer uma consulta, você vai acolher, faz um diagnóstico, faz tratamento. Os casos mais complicados, o médico para rede, né? Então, se tem
assim, clínica assim, norte, sul, leste, oeste, são 4 comunidades. Não sei quantos de vocês. Mas vocês ninguém nunca passou por mim. Eu trabalhava em Jabaquara, a última vez. Você falou que Ele pode desligar, veio. Tecnologia, tecnologia. Aí, ó. Tem que tomar cuidado aqui, ó. não, isso eu falei, então muito obrigado. Tá bom, obrigado. Foi? Para baixo. Aí. Que a Cassini tem a prática da medicina preventiva, que hoje está no pico da onda, né? Sempre virando remediar. Tudo bem. Saúde mental significa que a gente viver em paz, que a gente viver em paz. Saúde mental significa viver em paz num mundo polarizado. Nosso mundo é polarizado. E na política se fala muita polarização, governo, tal, essa polarização domina muito a política. Muito a política, porque significa você não tem meio termo. Você é do meu lado ou você não é. Então, é isso que é o grande embate que a gente precisa de respeitar as diferenças. Né? Isso aí tem que ensinar os netos, os filhos, porque vocês vão ver aí, como diz a estatística, em qual as pessoas foram dizimadas por causa das diferenças, que é a intolerância. Então, respeitando, saúde sentimental significa paz, um mundo polarizado, respeitando as diferenças. Pessoas perdem a vida por intolerância, infelizmente. Lembra da católico contra os protestantes na Irlanda? Né? Foi uma coisa assim, 3.500 mortas, pessoas se mataram pelas diferenças. De que você é, sou católico, o outro aqui não é, mata você. É uma... Lá, os alauítas, que é uma espécie de xiita, muito parecida, né? E outros grupos da Síria, durante 10 anos, foram assassinadas 500.000 pessoas, quase que uma cidade de Paquim, assim. O Bashar al-Assad não deixou por menos, né? Era um presidente sanguinário. Conflitos raciais entre negros e brancos, xiitas e cristãos do livro 150.000, e tem um que nos pertence, que é agressões e mortes em jogos esportivos, né? Somente futebol. Né? Eu sou do time, você do outro, não, nem vou falar o time, um deles sou eu. Nem vou falar, para não morrer, né? Eu preciso de viver mais um tempo aí. Então, o problema, gente, não é aceitar o outro ter problema. Você é respeitar a diferença. De quê? É política, né? Verdade. Então, o problema não é você aceitar o outro, fingir que está tudo bem, ser bonzinho com ele, mas é você respeitar a diferença. Eu coloquei aqui uma frase típica
que vocês poderiam incorporar isso e é isso. Agora, olha, acertei. Peraí que eu vou. Peraí. Tava nem. Passa pro próximo? Então, eu coloquei aqui uma frase típica que você pode incorporar isso e trabalhar com a pessoa que está sendo contra você, que está sendo do outro lado. Eu penso diferente de você, mas respeito aquilo que você professa. Se fazendo isso, apesar da fúria que a pessoa tem, em razão de ser o contraponto dele, né? Ele fica meio desarmado, porque ele quer que você seja do ponto bem, ele tem direito de atacar você. Mas se você respeitar o jeito que ele é, vai ficar em paz. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Olha, gente, olha, gente, perfeito. Crise humanitária afeta a todos nós. Refugiados, deslocados e asilados no mundo dá 123 milhões de pessoas que estão fora das suas casas, do seu país, né? Que para nós somos os refugiados aqui, os venezuelanos, né? Que do norte, que veio para o Brasil, agora está retornando com a situação palestina, eles estão retornando. Mas existem outros povos, mas principalmente os venezuelanos são os refugiados. Deslocados aqui, a gente não tem muito. O que tem muito. Agora está vendo uma guerra de Israel e Líbano, e tem muito deslocado. O que é deslocado? Israel começa a bombardear ao lado, né? Mesmo? Beirute. Beirute, então. Então, começa a jogar bomba, todo mundo pega a mochila, pega as coisas que tem e vão fugindo para o outro extremo do país. E a gente não sabe nem se voltam e quando voltam, porque a coisa ainda continua ruim. Então, a gente vê nessas coisas, dá uma dor no coração, né? São famílias que estão ali, né? Vivendo sua vida, sua escola, algo, mas por pelos ares, né? Felizmente é isso. Deslocado no Líbano devido à guerra, por exemplo, tem 1 milhão, muita gente fora da. Mas atualmente, isso aqui, pensei nisso há 30 dias passados, né? Então já é tipo, quantos perdem vida diariamente em conflitos na Ucrânia, no caso, Líbano, no Oriente Médio, Somália, Etiópia, muita gente fora, né? E às vezes a gente pergunta, você sente alguma coisa por isso? A pessoa diz, não tem aí. Mas eu acho que tem sim. A gente fala assim que o mundo está globalizado, né? Por que é globalizado? Porque você liga, não sei se é o teu celular, né? Mas você pega o celular e você está vendo minuto por minuto tudo que acontece no mundo. Né? A informação é muito maior por causa da internet, por causa das redes sociais, por causa do WhatsApp. Então, você vê assim. Informação e desinformação.
sei que vocês estão meio cansados, mas a gente não vai para então. É que o mundo globalizado nos deixa angustiados com os horrores da guerra. E isso tem, isso, transtorno de ansiedade é uma coisa que, graças no mundo, não é doença mental, é ansiedade. Mas quando a gente fala de ansiedade, não é assim aquela preocupação, você vai fazer uma prova e fica tenso, vai fazer uma entrevista, fica tenso. Não é não. Sabe? Esses 3,6% mundial e 9,3% na população do Brasil, lá tem, veja que o Brasil tem 3 vezes mais ansiedade do que o resto do mundo, dos países do resto do mundo. Fica uma pergunta, por que nós, é o país mais ansioso do mundo? Isso aqui não é estatística feita por brasileiro e nem por outra pessoa da Europa, não. Isso é feito assim, o mundo todo, né? Causas, violência urbana. Nós somos os países mais violentos do mundo, correto? Hã? Desigualdade grande. A gente faz isso. E quando eu falo assim, o 9,3 é o Brasil. Diria assim, e a Copa, quando é nossa da ansiedade. Tá? Porque do outro lado a gente não tem certeza que você daqui a um mês. A Copa do Mundo lá é futebol, né? Tá certo. Transtorno do. Opa. Peraí. Não, não terminei, não. Peraí, que eu vou passar. Nossa, Próximo. Mais um. Oi? Não, eu que mexi. Ah, Eu que mexi. isso aqui é o último. Não, ainda tem mais. Esse é o número 17. Aí tem 3 páginas ainda na frente. Tem um outro, então, que eu. O outro, Aquele, antes desse, eles antes, esse aí, agora o próximo. o próximo é esse. Aí, então, é o último. Ah, tá. Geração Z, quem é que nunca ouviu falar nisso, geração Z? Não olha pra mim, não. Geração Z, gente, é um grupo de pessoas que nasceram entre 97 e 2012 e hoje está aí na faixa de 15, 14 anos. Não é uma coisa perfeita, né? Assim, 2 anos de diferença. Em 2012, de 15, hoje a geração tem entre 15 e 30 anos. O que é geração Z? São aquelas pessoas que viveram isso, nasceram, não, cresceram com a internet, no celular na mão, conectados com a internet, com as redes sociais. Né? O meu filho me falou assim, pai, você não entra na rede, mas na rede é assim. O senhor está com insônia, vê lá, vê pessoas felizes, sorrindo, surfando na praia, bebendo sexo, coisa de toda a natureza na rede. Né? Mas às vezes, não, e isso aí é a aparência. Às vezes não é isso. Isso aí é uma venda de imagem. Né? E a pessoa da geração Z está comprando isso, está engolindo isso. Então, eles são muito conectados com a internet
é isso que eles estão ocupando. Então, é uma geração diferente, porque desde pequeno lidar em contato com o celular, que hoje estão tentando colocar regra que não é fácil. A regra é lá na casa, né? Tem que começar em casa, né? Tem que começar em casa. Eles são. Se você aqui, não se trata de nenhum de vocês, talvez nem filhos, possivelmente vocês têm netos, geração Z, ou bisnetos. Isso bem, né? Tem neto. E alguém aqui que está nessa faixa, tem, que está entre 90, que está entre 15 e 30 anos, você entende, né? Então, ele é fissurado na rede? Não. Tá bom. Eu posso falar, mas é uma geração que está por. Você conhece aquela. Aquela. Aquela mocinha eu lá no código da. Né? Me ajuda aí, gente. A Greta Thunberg, a Greta Greta. Thunberg, aquela mocinha, isso código lá em Nova York, lá pode, né? Só um sabão naquele pessoal lá. Ela reclamou que essa questão do mundo que o pessoal faz reunião todo ano, mas nada se resolve. E precisa de economia, de dinheiro, tudo, para poder, para poder ir para frente, para a gente sair dessa e não conseguir. Tem uma coisa, por exemplo, no Ambev, que é a grande produtora e de distribuidora de bebida, né? Ela fez um cálculo de quanto de bebida ela ia organizar para o Carnaval de São Paulo. E quando chegou o Carnaval, ela viu que tinha bebida demais. E ela calculou mal. Ela calculou mal porque o pessoal eles contavam com essa geração que consumia muito álcool. Não é verdade. O da geração Z, hoje em dia, está bebendo menos do que as gerações anteriores, está trocando bebida por bebida zero, cerveja sem álcool, pode optar. Então, é uma gente diferente. Quando conta, muita gente acha que eles vão mudar muito a sociedade, ter um grupo. O problema deles é no trabalho. Por exemplo, no mês de janeiro deste ano, o CAGED, que é um órgão governamental que monitora as, as demissões por justa causa, né? E a maioria era pessoas da geração Z. 65 mil foram demitidos por justa causa, porque eles também são rebeldes, né? E entram no trabalho, né? Coisas que eles não discordam, eles são afirmativos. Então, vai criando um clima em que o cara diz, não, ele é o subordinado, ele não tem condição. Porque existe geração, desde a Segunda Guerra Mundial, que eles
foram classificando. O Z é porque é a letra do alfabeto. A última letra do alfabeto. Tem as gerações que têm nome. Tem Baby Boomer, que é a primeira que surgiu depois da guerra. Tem gente que foi estudando e classificando, então, mais ou menos assim, o que acontece com esse grupo. Eu acho que a geração Z vai modificar a sociedade. Eu fui, talvez, para ver, mas eu vejo que muita gente não tem. E fala, bom, Doutor Manuel, então, qual a possibilidade de que a psiquiatria pode dizer que o camarada que corria na biga lá, ele era um ser humano. O cara que está com a Ferrari correndo com ele também é a mesma coisa. Mas a tecnologia das duas é diferente. A geração Z, ele viu o mundo pela internet. A realidade dele é essa aí. Não foi daquela de fazer caligrafia do nosso tempo, aquela de fazer, pintar o mapa para decorar as regiões. Então, o que eles receberam, é o negócio de inteligência artificial que também se fala, a realidade, o suporte dele de vida é aquilo. Então, será que esse material, esse suporte que eles recebem, vai alterar psicologicamente a visão de vida deles? Quer dizer, muda, o suporte parece que está mudando, mas não a essência do ser livre. Porque o cara, ele quer comer, beber, dormir, passear. Não muda, né? As necessidades. Ele não fica mais anotando no caderninho. Enquanto ele recebe, ele vê os netinhos, entra lá, que ele faz. Aquilo vem de uma forma natural e a gente não tem a mesma facilidade de assimilar toda a tecnologia. tem uma coisa aqui. Paulo, deixa eu ver se eu consigo. Está vendo lá no. Bom, pode fazer aquela leitura lá? Embaixo, a última coisa. Não é melhor nem pior que outras gerações. Simplesmente cresceu num mundo diferente. Sim. A gente não pode jogar pedra. Porque fica parecendo que eu estou desprezando o conhecimento, né? Então, que é infinito. Acha que isso aí E não significa que pode seria a internet. Tem gente que nasceu com smartphone, nas redes. Para ele, a realidade é que ele está no quarto, a mãe bate e diz: filho, está na hora do almoço. Ele diz: mãe, agora eu não vou. Então, a pessoa fica fissurada na rede, com a fantasia de acontecer alguma coisa que ele quer. Né? Verdadeira longevidade vai muito além de cuidar do peso. Saúde mental significa viver em paz, que nós já falamos aqui. Cuidar de si mesmo e cultivar o respeito pelas diferenças, a complexidade do mundo que vivemos. Comentário, fica bom. Quando eu entrei no banco nos anos 60, a emergência cedo tinha uma seção de arquivo. Ficava ali no subsolo, entrando pela livro Bacaró, né? E na sessão só tinha louco. Tinha um chat lá, gente. Tinha um chat. Você lembra, Clóvis? Então, eu, depois de 8 anos no banco, eu dizia assim, ó, aqui no banco só tem louco, não dá no gibi. Só se fala do Juqueri, Química Maia. Então, Manuel, você me pergunta assim, por que você fala disso, hein?
que não se fala mais disso? Não se interna mais gente no hospício? Eu não sei se é verdade, mas o que eu soube é o seguinte: na agência centro, população muito grande de funcionários, e devia ser 2.000, 5.000 funcionários, 3.000 funcionários, né? Tinha 3.000. Bom, aconteceu uma coisa assim. Eu estava lá, inclusive, uma posição de psiquiatra que encaminhava os pacientes para o hospital. A pessoa tinha uma crise, né? Ia para o hospital. Quando ele voltava, ninguém queria mais ele. Aí se dizia, não, você vai trabalhar lá no térreo. Não, você vai para o térreo, né? Aí o arquivo não, você vai trabalhar no arquivo. E depois de algum tempo, tinha tanta gente transtornada, eles botaram fogo. Então, a partir dessa época, acabou, deu o arquivo. Teve um outro nome com a outra função. Você sabia disso? Você quis falar. Eu acho que hoje pouco se fala em internação psiquiátrica. Naquela época, fala muito disso. Hoje, não se fala mais. Mesmo porque eu acho que a psiquiatria hoje é uma outra visão, né? Antigamente, quando o cara falava que era psiquiatra, esse cara louco. Psiquiatra. Hoje já mudou essa visão, não? Eu tenho uma história muito interessante, né, que aconteceu comigo. No dia 11 de setembro de 2011, você sabe o que aconteceu. Então, eu estava trabalhando. 11 de setembro de 2001. Eu estava no consultório e eu saí de lá 10h30 para a crise de Garcia, às 11 horas eu estaria. Eu cheguei, falei para a secretária: tem paciente para mim? Não, doutor, não tem ninguém, fica à vontade, porque não tem ninguém agendado. Bom, foi de 15 minutos e eu, pode entrar. Depois de 15 minutos que eu estava na sala, alguém bateu na porta. E eu abri a porta, encontrei a paciente, uma paciente minha. Posso dizer o nome? De jeito nenhum. E ela era portadora de um transtorno mental grave, ela era bipolaridade, ela, como eu tinha poder de fazer isso, eu pedia aposentadoria, ela não tinha mais condição, porque ela ia, voltava, e a agência quer uma pessoa que seja permanente, né? Aí, a pessoa ela deu uma forma. Era a pessoa que internava várias vezes e estava aposentada, né? Aí ela disse: doutor Manuel, você pode me atender? Ela nem agendou, nem nada. Eu estou contando que são coisas que só acontecem com a gente, com vocês não acontece. Aí, falei: não tinha ninguém. Falei: então senta aqui na cadeira, a gente conversa. Então, você tomando é o seguinte: que eu estou sozinha em casa, eu vim de uma internação, estava tomando remédio, o remédio acabou. Por favor, escreva aí para mim, daqui 15 dias eu volto aqui e a gente faz uma consulta verdadeiramente. Falei: tudo bem. Ela sentou na cadeira, ela falou assim: ô Manuel, você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Não, não sabia de nada. Ele estava mesmo, porque eu vim de metrô, né? Ela falou assim: ô Manuel, derrubaram as torres gêmeas. Tinha estado em Nova York no ano anterior. Né? Mas, bom, eu tive
que negócio não cai, não tem jeito de cair. Você sobe lá, não sei quantos andares, você vê os estões baixos sempre por cima, né? Aí ela falou assim, o senhor acha que eu estou maluco? Pode. Essa aí eu não risco. Aí eu fiquei calado, né? Aí ela falou, Zé, eu estou dizendo, e além disso, tá, destruiu parte do Pentágono. Eu falei, nossa, não foi longe demais. No barco, aí eu comecei a pensar, será que tem vaga no hospital? Aí não falei nada. Porque parece que era um fim de semana, e eu tinha responsabilidade em relação. Sabe que o Hospital Vera Cruz ele é conveniado para a Garcia, 60 anos, estou na norte. Né? Aí, eu fiz uma cara assim, ela não gostou, ela diz assim, o senhor ainda acha que eu estou maluca, doutor Maria? Aí eu falei assim, posso conferir o que você está falando? Ele disse, pode. Aí eu tinha o telefone da assistência social, né? O ramal, Virgínia. Ô, Virgínia, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, acho que eu estou com a bola. Manuel, eu falei, ô, Virgínia, está acontecendo alguma coisa nos Estados Unidos? Ele falou assim, você não está sabendo de nada, Manuel? Aí eu falei assim, alô, estava comigo. Aí ela falou assim, nossa, Manuel, as torres velhas destruíram parte do pecado, né? E tem muitas coisas que vocês sabem, né? Então, para ver que a gente se engana, né? A gente também se engana. Em relação a essa questão da. Não. Assim, a Clínica Assis da Avenida Paulista está fazendo um teste de memória. Quem quiser pode anotar, marcar a hora com o telefone ou arriscar, ir até lá e esperar ver se pode fazer naquela hora. É bem interessante, não sei se vocês gostariam, mas... Eu mando o telefone para quem estiver, tá? Vou entrar lá agora. Vai ver a memória? Em relação a essa questão das torres gêmeas, né? Isso é uma matéria interessante de um médico, né, psiquiatra, inclusive, que perdeu uma irmã lá naquele negócio. E aí ele começou a ficar estranho e tal. Os colegas lá, você não está bom, você está doente. Não, não estou, não estou. Resultado, ele estava doente. E aí ele escreveu um livro, Quando os Médicos Adoecem, em função disso aí. Olha só, quer dizer, olha o que pode mexer com as pessoas num evento dessa natureza. E ele estava doente mesmo, ele pensou, ele foi fazer uma pesquisa, quando os médicos adoecem, o que acontece? A gente só cura de doente, e o jeito que está doente. Não é? Bom, aí depois de falar ele, olha. Só para terminar, né? Aí ela falou, sinal de remédio, tudo bem. Aí, você tem idade, então, não, eu acho. Foi eu que não acreditei em você. E, mas eu falei, você me assustou. Você vai ter que tomar um remédio para dormir. Deixei por menos também a hora. Boa noite. Faz alguma coisa, vem ter mais alguma colocação, uma pergunta? Aproveitar que o doutor Manuel está aqui. Está tudo em paz, então? Não tem ninguém louco aqui?
Uma brincadeira. Não, queria agradecer, de coração. Quero agradecer, a família quer agradecer a presença, a colaboração. Volte sempre, né? Se nós quiser voltar, né? Entendeu? E para nós, mais uma vez, uma honra, muito obrigado. A casa é nossa. Bom, gente, eu só vou dar um recadinho só para lembrar de alguns eventos. Dia 15 de maio, chá da tarde, bingo das mães, às 14 horas. Quem quiser participar, tá R$ 40. Já comprou? R$ 40 para 10 jogar. Tá? Tem vaga ainda, tem vaga. Dias 15 e 29, aulas de dança às 10 horas. Dia 26 de maio, palestra CACI Cérebro Ativo, às 10 horas da manhã, tá? Com a doutora Camila. E vem aí o recital de inverno, né, gente? Vamos nos preparar para quem quer se apresentar. 19 de junho, tá bom? Em breve a gente vai divulgar mais detalhes desses eventos. Tá? Mas o próximo, esse dia 15, eu gostaria que vocês participassem. Vai ser bem legal. Como é a primeira vez, a gente assim, não tem muita experiência, não tem experiência nenhuma, na verdade. Mas vai começar. A gente tem que começar para, né, adquirir experiência. Tá bom? Então tá. Então vamos ao lanche, a um cafezinho. Tá? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, doutor Manuel. Obrigada.